Senhoras e senhores, buenas noites. Bora para mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui ele era destinado exclusivamente ao pessoal do projeto, assim como eles recebem os vídeos diários. Esse daqui também era para o pessoal do projeto, mas eu resolvi que vou tornar público esse vídeo hoje, tá? E você não sabe que projeto é esse? Cara, dá uma olhada no canal, tem um vídeo explicando sobre, eu já expliquei algumas vezes no meu Instagram também, tá? E, bom, o vídeo de hoje, iremos falar sobre sexta-feira, revisão, o que rolou, quais eram as minhas expectativas, o que o preço fez, deixou de fazer, qual foi minha tomada de decisão, meu racional, a minha leitura para o intraday. A gente passa para as expectativas de segunda-feira. A gente pode determinar aqui um cenário semanal, né? E queria compartilhar com vocês uma leitura do price action que rolou em Nasdaq na sexta-feira, que foi uma coisa de livro. Então, gostaria de compartilhar com vocês e já adianto logo que se você for ver esse vídeo, principalmente essa parte de Nasdaq, e você não está concentrado, está fazendo outra coisa, não está dando uma devida atenção, não assiste. Assiste depois, tá? Porque você vai tirar muitos insights, você vai pegar conceitos que você talvez ainda não conheça e se conhece já vai aprimorá-los, tá? Então a gente vai eu vou dividir o vídeo dessa forma, tá? Primeiro a gente faz o recap de sexta, depois a gente traça as expectativas para segunda, para semana e por último a gente fala de Nasdaq, o que rolou. Mais um spoiler, Market Maker by Model, tá? De livro. Certo? Bom, lembrando, se puder deixar um like para ajudar na divulgação, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e ele disponibilizar, ele entregar para mais pessoas, eu iria agradecer demais. Se você ainda não é inscrito, já deixa a sua inscrição. E caso esse vídeo faça sentido para você, te agregue conhecimento, compartilha com um amigo, compartilha no grupo que você tá. Enfim, se puder deixar um comentário, ok? Senhores, muito obrigado. Bora pro vídeo. Sem mais delongas, vou apagar o que nós tínhamos aqui. Na verdade, já apaguei bastante coisa, né? Vou manter algumas regiões marcadas, que é a SBPR do diário e o Fair Value Gap semanal. Mas, primeiro, vamos falar quais eram os nossos cenários para sexta-feira, né? Para isso eu preciso apagar os pregão de sexta. Quinta. Aqui. Pronto. Esse daqui era o meu gráfico para eu analisar para o pregão de sexta. E aí, como de praxe, eu começo analisando os time frames maiores, né? Diário, principalmente. E o que eu tenho aqui, pelo fechamento do candle do diário, é uma sugestão, uma sugestividade que o preço vai continuar caindo, porque ele consumiu um sell side, consumiu o previous day low, fechou abaixo da região com displacement, tá vendo? Movimentação impulsiva, por mais que não tenha o fair value gap, esse candle é um candle muito impulsivo, demonstrando interesse na continuidade dessa movimentação bearish, tá? Então, eu tenho pelo candle diário uma sugestividade de queda, 4 horas. Fair value gap, 4 horas. Esse. Internal to external, né? Interna para externa. 1 hora. Fair value gap. Esse. Todos esses fair value gaps que eu passo, que eu saio traçando, o pessoal já sabe que são minhas regiões, principais regiões para o dia, né? Para a gente fazer um alinhamento de time frame dentro delas e dar continuidade na movimentação esperada. 15 minutos. Fair value gap. Tá, então eu tenho um fair value gap de 15 dentro de 1 hora e um fair value gap de 4 horas mais para cima, que é esse camarada aqui, tá? Que inclusive era mais interessante, né? Por conta de prêmio de desconto aqui. Fica algo nesse sentido. Tá vendo? Acima de 50%, região de prêmio para vender. Então, as minhas expectativas eram basicamente continuidade na movimentação. Eu tinha essas principais regiões para o preço chegar, mitigar, montar uma estrutura e fazer uma continuidade na queda. Objetivando o que, Rafa? Objetivando externa. Qual é a externa que o preço deixou na quinta-feira? É a sua mínima, tá? Então esse daqui é o meu principal draw on liquidity,
ou seja, meu alvo de liquidez a ser atacado, minha liquidez a ser consumida, para o preço. Uma vez que criou as regiões de liquidez interna, ele faz mitigação, consome liquidez interna, quebra uma estrutura externa. Já expliquei algumas vezes. O preço ele faz duas movimentações, 3, tá? Que são elas. Ele oferece fair value, ele oferece preço justo, ele oferece uma chance justa de quem não teve chance de negociar numa movimentação bearish como essa, onde eu tenho ineficiência de buy side, uma chance dessas pessoas negociarem. Ele fecha ineficiência, que é justamente um sinônimo, ou ele procura liquidez nas extremidades, que é justamente região de liquidez externa, tá? Então o preço sai de uma externa para uma interna, interna, e aí ele vai fazendo seus ciclos, tá? Bom, então eu tenho minhas principais regiões, e aí vou jogar o replay aqui do pregão de sexta pra gente ver o que aconteceu, tá? Vou tirar a ferramenta. Tá lá, né? O que aconteceu aqui? Por que eu não consegui vender sexta-feira nas regiões que eu havia demarcado como as principais regiões para se vender? Vamos lá. Lembram que essa minha região aqui de mínima de quinta era o meu alvo? Lembram que essa daqui é a minha região de liquidez externa? Aqui é a minha quebra de estrutura de continuidade. Se o preço quebra essa estrutura, ele tem que me dar indícios, ele tem que me dar algo claro de que ele vai continuar caindo depois que ele faz o consumo dessa externa. O que o preço fez aqui? Para mim, na minha interpretação intraday, rolou um sweep muito claro aqui nessas regiões. Tá? Quando que eu teria um indicativo de continuidade aqui? Caso esse dos 15 fosse um candle negativo com o corpo fechando abaixo, teria um indicativo de continuidade. E percebam que o preço ele abriu já praticamente consumindo o meu alvo. Então, o que eu interpretei? A gente está saindo de uma externa, estamos sweepando a externa, e aí a gente está indo agora em direção a uma interna. Qual era a interna? Eram essas regiões, e eu estava objetivando muito mais essa de 4 horas aqui, por ela ser uma região acima dos 50%, uma região do premium, um high time frame, lembram? Então, o que aconteceu aqui? O preço ele atinge a região de liquidez externa, tá vendo? Não tem um displacement, tem um sweep. Aqui eu até pensei em tentar pegar esse rejection block aqui de sweep, mas não me senti confortável, né? Com o tamanho de stop, não tinha um referencial ideal de onde posicionar o stop, então preferi não fazer. Interpreto sweep na região de liquidez externa. Se eu tenho um sweep na liquidez externa, ele está me falando que vai consumir o buy side da liquidez oposta, onde que está esse buy side no caso. Eu tenho esse e eu tenho esse aqui de cima, que era o que eu estava objetivando dentro do meu fair value 4 horas, tá vendo? Então a minha leitura, a partir do momento da abertura do mercado, onde ele faz um sweep na região de liquidez externa, é o do preço subir para buscar essas regiões de liquidez interna e talvez cair, tá? Então vamos lá. Sobe não, cai, externa, sweepa. O que ele me deixa nessa região? Order block. Por que um order block, Rafa? Porque consome liquidez. Aqui, ó, order block. A partir desse momento, o preço chegou na minha região do fair value dos 15, tá vendo? Mas eu ainda não estava vendo configurações de preço ideais para eu estar adotando venda. Qual era a minha região onde eu poderia olhar para uma venda aqui? Nesse fair value gap de 1 minuto, dentro desse fair value gap de 15. Deixa eu colocar um nome aqui para ficar mais claro. Aqui, tá? Fair value gap 15, aqui fair value gap 1 minuto, aqui ele faz um shift na estrutura. Por que eu não consegui vender aqui? Porque o preço chegou nessa região de order block, tá vendo aqui? Bullish, mais OB. E ele não consegue ultrapassar essa região. Ele respeita. Olha os pavis. Os corpos dos candles não fecham abaixo da região. Isso daqui me diz muita coisa. Me diz que esse bloco de ordens está sendo respeitado. E o que ele me deixa, além desse price action, respeitando esse bloco de ordens? Um fair value gap para ser invertido.
Olha aqui. É o que eu busco nas minhas entradas. É o que eu busco como confirmação. Então aqui eu tenho um Fair Value Gap para ser invertido. Preço retesta. Aqui eu compro por conta desse cenário. Por conta do cenário de sweep na liquidez externa. Por conta do cenário de que estamos tendo reação. O preço está respeitando o PD Arrays Bullish. No caso, esse Order Block. E ele está invertendo PD Arrays Bearish. No caso, esse Fair Value Gap. Então, para mim, eu tenho um indicativo de que o preço sobe daqui. Tanto é que ele sobe. E ele inverte esse Fair Value Gap de 1 minuto, tá vendo? Então, para mim, a partir dessa inversão de Fair Value Gap de 1 minuto, eu me sinto confortável em colocar o trade no break-even. Eu comprei por aqui, se eu não me engano. Ele faz a inversão de mais um PD Array de venda, um PD Array de prêmio, me sinalizando que está sendo desrespeitados as regiões de venda. Então, a partir desse momento, eu me sinto confortável em colocar o trade no break-even. E aí a gente começa a objetivar os buy sides. Esse primeiro e aquele último lá, dentro da região de 4 horas, que era a melhor região do dia que eu tinha para vender. O que acontece? O preço desconfigura, lateraliza, aqui me tira no break-even e depois entrega a movimentação de venda. Tá? Então, no primeiro momento, numa primeira parte do pregão, que são essas primeiras horas, esses primeiros minutos, essa foi a minha interpretação. Eu não consegui identificar essa venda aqui no Fair Value Gap dos 15, apesar de eu ter feito um pré-market planejando vender aqui, eu não consegui por conta dessas interpretações aqui, tá? E aí aqui em cima ele para, apesar dele ter invalidado o Fair Value, né? Ele para na região do Order Block, que eu não considero a melhor das regiões, tá? Ok? Depois disso, o preço consolida aqui dentro. Eu não vejo uma entrada clara para venda, não antes dele perder o fundo do dia, né? O sell side da estruturação intraday. Tá vendo? Não tenho displacement. Tenho mais uma sugestividade aqui, tem mais uma sugestão de que ele está sweepando, tal qual foi aqui, ó. Sweepou, subiu, sweepou, subiu. Subiu com Fair Value Gap. E aqui ele começa essa movimentação de lateralização, onde ele começa a invalidar todos os PD Arrays de venda, depois invalida todos os PD Arrays de compra, o preço fica lateral. Eu não enxergo muita configuração de vendas aqui e o preço vai embora. Ok? Então, sexta-feira, foi essa a minha interpretação. Fiz esse trade. Para mim, estava muito claro essa movimentação, mas ele não deu continuidade. Ok? E aqui eu não fiz mais nada, o preço desenvolve, cai 2.460 pontos. Se eu não me engano, ele deu um trade de 15 minutos, mas aqui fins de estudo, tá? Eu não vi isso na hora, não tinha mais esse interesse em pegar a venda. Vamos só ver se ele configurou aqui pra gente. Value Gap 15 aqui, tá? Esse. Depois que ele perde aquele depois que ele perde aquele fundo de liquidez externa, que até então era o sell side do intraday, eu fico sem referencial para alvo aqui para baixo, a não ser o fechamento do gap, né? Esse daqui. Tá? Então, vamos ver se ele configurou dentro desse Fair Value Gap dos 15, objetivando esse fechamento do gap. Olha só, ele já está abaixo do fechamento do gap. Então, assim, ainda que eu tivesse visto essa oportunidade aqui na hora, eu não teria feito porque não tem um alvo, tá? Então, o primeiro alvo seria esse aqui, ó. Essa quebra de estrutura aqui, estaríamos falando de 180 pontos. Não faz sentido para mim, tá? Então, eu pego trades que fazem sentido. Mas, vamos dar uma olhada aqui se estruturou pra gente. 15,1, por conta daquele alinhamento que vocês já conhecem. 15,1, ele entra no Fair Value. Deixa eu ver, ele faz um consumo de buy side aqui, não faz consumo do buy side. Nossa, estranho, hein? Ó, não tem o Fair Value preço invertido, não tem o Fair Value. Meu shift na estrutura tá aqui. Pavio, pavio, pavio. Aqui, displacement, tá? Displacement quebra estrutura. Não renova topo. Deixa equal highs, né? Não é tão interessante. Aqui não deixa o Fair Value Gap para ser invertido. Seria essa a oportunidade aqui, ó. Faria? Acho que não, tá? Vende aqui, stop aqui em cima. E aí, cadê o teu alvo, né? Não tenho onde colocar um alvo.
Ok? Então ele fez essa configuração, o pessoal estava falando no grupo, mas confesso que eu não estava mais na tela, não sei se eu pegaria esse trade, enfim, só para questões de estudo mesmo, de backtest aqui, tá? E aí vamos ver quais são os nossos cenários para segunda-feira. Bom, preciso jogar em time frames maiores, vou apagar aqui o que eu tinha. Vou colocar no semanal, tá? Fechamos uma semana. E que semana, hein? Olha aí. Quando vocês veem esse candle, qual é a sua primeira interpretação? A minha é de continuidade. Eu não consigo ver um reversal depois de um candle semanal desse aqui, tá? Me indica muita sugestividade de que vai continuar caindo. E aí a gente vai começar a entrar num cenário agora onde provavelmente esse fair value gap do semanal aqui ele vai ser invertido e talvez a gente busque, se a gente já não buscou, o equilíbrio do range, que tá bem aqui, tá vendo? Então muito provavelmente esse equilíbrio do range aqui, ele vai ser alcançado, vai ser consumido. E aí a gente também tem um outro fair value gap do semanal aqui para baixo no desconto, tá? Para ficar de olho. No mensal, eu tenho um order block que está marcado aqui, mas eu sinceramente não gostei muito desse order block, tá? Esse aqui, ó. O ideal seria aqui. E ainda assim não é ideal porque eu não tenho fair value gap, né? Então não tenho order block em seguido de ineficiência. Ok? Então, meu cenário no mensal e no macro. No semanal, perdão. Principalmente pelo semanal. É uma continuidade nessa movimentação de baixa, nessa continuação bearish, até esses níveis que já está bem perto, né? Equilíbrio e fair value gap do desconto. Vamos dar uma olhada no diário, no daily. Olha só, dentro do fair value gap semanal, eu tenho um fair value gap do diário perfeitamente. Se eu der uma forçada de barra aqui, não vou ter BPR não, vou ter só esse fair value gap do diário, esse e mais alguns aqui mais para baixo, né? Volume balance, enfim, regiões do desconto do time frame maior. Para vigiar, para ficar de olho, uma vez que o preço chegue nessas regiões, se começar a estruturar um SMR, são regiões ok para a gente tentar alguma coisa no sentido da compra, tá? Em 4 horas. 4 horas, vocês estão vendo que eu tenho muitos fair value gaps, né? Para uma possível continuidade do preço. Quais são, Rafa? Bom, primeiro, segundo, e só, né? Tem um pequeno aqui que eu não vou nem marcar. Esses dois fair value gaps de 4 horas serão para segunda-feira, serão para a semana, as minhas principais regiões para uma continuidade na movimentação, né? Vocês já sabem. Internal to external, interna para externa, objetivando equilíbrio do range, objetivando fair value gap semanal, que coincide com o fair value gap diário aqui. Weekly, daily, BC. Ok? Vamos ver se a gente tem alguma coisa de 15 dentro dessas regiões aí, para a gente fazer aquele alinhamento que a gente gosta. 15 minutos order block fair value gap, 15 minutos fair value gap, né? Deixa eu marcar aqui para ficar mais nos 50%, tá vendo? E esse de baixo aqui tem uma liquidezinha na frente, né? Que é justamente o buy side do 4 horas e esse fair value gap. Pronto, tá aqui as minhas principais regiões para segunda-feira, para a gente buscar alguma coisa aqui. E aí já sabe, se começar a inverter, se começar a ter displacement no lado oposto, a gente vai com o preço, né? Vamos dar uma olhada em 1 hora, apesar de que eu já não vejo mais tanta necessidade, uma vez que eu já achei 4,15, mas como contexto maior, aqui eu tenho de 1 hora também, dentro de 4 horas, dentro de 15 minutos, tenho de 1 hora também, e aqui para cima, mesma coisa. Regiões muito vendedoras. Ok, senhores. Deixa eu dar uma olhada nas notícias aqui rapidinho. Bom, tô aqui com o calendário econômico. E segunda-feira
teremos notícia, tá? PMI às 10h45. Então, pode ser que não seja uma segunda-feira de acumulação, como geralmente é, até respeitando o weekly profile, essas coisas. 10h45, então, ficar de olho. E quinta-feira, a gente tem PIB do ZEUA, tá? PIB, discurso do Powell. Então, principal movimentação dessa semana, principal distribuição ou manipulação que seja, quinta-feira, tá? Quinta-feira, o bicho vai pegar. Ok? Então essas são as minhas marcações para segunda-feira. O pessoal que já está comigo há mais tempo sabe exatamente o que tem que esperar dentro dessas regiões e caso elas sejam desrespeitadas também. Ok? Bom, agora vamos falar de Nasdaq. Queria comentar essa movimentação com vocês e talvez introduzir um conceito novo. Não sei se vocês já conhecem o conceito de MMXM, Market Maker Buy Sell Model, tá? Mas meu intuito aqui não é apresentar o modelo do zero, é apenas a gente passar por uma leitura aqui desses conceitos, dessa movimentação, desse price action que o preço imprimiu aqui na sexta-feira, tá? Então vamos lá. Market Maker, no caso, Buy Model, tá? Em que consiste? Lembram que eu falei que o preço ele se move principalmente por duas razões, certo? Ou ele busca liquidez externa, né? Que são os swing highs, swing lows, a região externa, quebra de estrutura de continuidade do range, ou ele vai buscar rebalancear ineficiências, que é justamente oferecer fair value nos fair value gaps. O que acontece? Uma vez que o preço chega nessas regiões, principalmente da interna, que é justamente o preço oferecendo fair value, ele vai imprimir sempre um market maker model. Se você está numa movimentação bullish, cadê minha seta? Não achei. Se você está numa movimentação bullish, você tem uma impulsiva, né? Você tem o pullback, a mitigação. Você tem ele voltando para uma região de liquidez interna, um fair value, está oferecendo fair value. E uma vez que o preço chega nessa região de fair value, que é a sua região de liquidez interna, essa estruturação aqui, essa movimentação onde ele mitiga e depois ele dá continuidade na movimentação, esse daqui é o nosso market maker, no caso, buy model da estruturação bullish. Agora, se eu tenho o oposto, é o oposto, tá? A ideia segue a mesma. Você tem um fair value sendo oferecido, você tem o preço fazendo a mitigação da região de liquidez interna, ele faz a retração, depois ele dá continuidade no market maker sell model, tá? Então, como que funciona o market maker X model, né? MMXM. No lugar do X, você coloca B de buy ou S de sell, market maker buy model, market maker sell model. Bom, a grosso modo, e aqui vai ser bem a grosso modo, não tenho interesse em adentrar nos detalhes aqui, tá? Ele funciona a partir de uma consolidação original. Preço acumula, Smart Money está acumulando ordens, ele entrega uma movimentação. No caso, estamos falando de uma movimentação de market maker buy model, tá? Ele faz uma distribuição, uma ou duas, não tem gabarito, mas no mínimo uma é interessante. Consolidação original, distribuição. Aqui ele atinge um high time frame PD array, tá? Monta um Smart Money Reversal aqui embaixo. Inverte a curva da movimentação. Estávamos em Sell Program, agora estamos entrando em Buy Program. Estamos entrando no Buy Side da curva. Antes estávamos no Sell Side da curva. Estávamos mitigando, agora estamos na impulsiva. O preço monta um Smart Money Reversal aqui embaixo. E depois ele começa, quando você está, nesse caso, no lado direito da curva, a oferecer Fair Value e dar continuidade na movimentação, objetivando
principalmente essa liquidez acima da região de consolidação original e posteriormente, caso role um displacement aqui em cima, continuidade na movimentação. Tá? Então, basicamente, em time frames menores, é essa movimentação que eu tenho, e em time frames maiores, o que eu tenho é isso. Eu tenho uma impulsiva, mitigação até fair value, depois ele dá continuidade na estrutura. Vou colocar de outra cor para ficar claro. Aqui é o meu HTF POI, geralmente um fair value gap. Essa daqui é o low time frame, é ele construindo o market maker X model dessa movimentação, tá? Vai ficar mais claro com um exemplo prático aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu estou no time frame de 1 minuto. Eu vou apagar tudo aqui, porque eu vou construir do zero com vocês esse modelo, tá? O que eu tenho? Eu tenho o preço fazendo uma acumulação. É bem nítido. Eu acho que todo mundo consegue ver que o preço está acumulando nessa região. Tem uma acumulação original. Depois dessa acumulação original, o preço entrega a movimentação. Lembram? Acumulação original, no caso que a gente está no sell side da curva, estamos fazendo uma mitigação bearish, ele vai me oferecer distribuições, primeira distribuição, segunda, ou se você quiser considerar isso aqui tudo uma distribuição única, você pode também, e depois ele faz o Smart Money Reversal em um key level, que é um High Time Frame PD Array, ou um POI de um tempo gráfico maior, tá? Então vamos lá. Consolidação original. Distribuição. Não está tão de livre essa distribuição, mas qual é o indicativo aqui? É um topo, e esse topo, posteriormente, quando nós estivermos no lado direito da curva, no buy program, no buy side da curva, esses topos de distribuição do lado do sell side da curva, eles tendem a servir como, agora, suporte para o preço, tá? Então eu tenho essa primeira distribuição, e eu tenho essa segunda aqui. Ok? Então, bom, lembra. Consolidação original, distribuição, distribuição, Smart Money Reversal. Como que eu sei que isso daqui é um Smart Money Reversal? Eu não tenho Reversal se eu não tenho High Time Frame PD Array passando aqui embaixo. Qual é o meu POI? Qual é a minha região de interesse? Qual é o meu, mais especificamente falando, qual é o meu fair value que o preço está atingindo para eu poder tomar essa decisão, para eu poder identificar que a gente está nesse Market Make Buy Model. Vou jogar em 4 horas, vocês vão ver qual era essa região. Tenho 2. Esse fair value gap 4 horas e esse aqui de baixo. Vou marcar o de baixo e eu já vou explicar o porquê. Quem diria, hein? Por que eu marquei o de baixo? Simplesmente porque, lembram, o preço se move por 2 motivos principais. Oferece fair value, ou busca regiões de liquidez externa, e tem um outro, que é o terceiro motivo, que ele busca regiões de equilíbrio do range. Qual é o meu range? Essa mínima, essa máxima. Olha, coincidência, né? Então eu tenho o preço fazendo tudo aqui, tá? Lembram? Impulsiva, mitiga até onde? Fair value, região de liquidez interna, para ele possivelmente fazer essa movimentação. E aí o que eu vou ter no low time frame, no time frame menor? Vou ter market maker model fazendo essa movimentação, tá? Então, 4 horas. Rafa, se está em 4 horas, por que você não foi para os 15? Eu fui para os 15. Nos 15 minutos, eu identifiquei a mínima do candle de 4 horas, que é justamente esse sell side aqui. Tá vendo? Sell side em 15 minutos é
o início do Fair Value Gap de 4 horas, olha onde o preço vai. E eu também tenho aqui, esse daqui eu não considerei não, tá? Mas eu tenho um order block passando aqui, ó. Order block de 15 minutos. Olha onde o preço chegou. Cara, é perfeito, tá? É muito lindo. E aí, por conta disso, eu consegui jogar o time frame para 1 minuto, para fazer aquele alinhamento de time frames que vocês já conhecem. Uma vez que o preço chega nessas regiões, lembram? Aqui é Fair Value Gap 4 horas, minha região de liquidez interna do desconto. Aqui em cima é o meu sell side liquidity, que é justamente o início do Fair Value Gap de 4 horas, e essa linha de baixo aqui é um order block de 15. Então, mais OB15. Sell side liquidity aqui. Ok? Então, eu já posso dizer que o preço chegou numa região de High Time Frame PD Array para eu fazer e começar a buscar esse reversal. Quer uma cereja do bolo? O preço fez uma SMT nesse fundo. Rafa, o que é SMT? Smart Money Technique. É basicamente uma divergência entre os ativos correlacionados, sejam eles positivamente ou negativamente, tá? SMT com qual, Rafa? Ele fez SMT com o IM, que é o Dow Jones, tá? Vou te mostrar aqui onde estava essa SMT. Só um segundo. Enquanto Nasdaq estava imprimindo, estava fazendo fundos mais baixos, e aí eu preciso daquele sell side de 15 minutos. Lembra onde era o sell side de 15 minutos? É esse camarada aqui, ó. Sell side de 15. Tá vendo? É um fundo mais baixo. Nitidamente, a linha ela tá inclinada para baixo. Em Dow Jones, em YM, o que eu tenho nesse mesmo horário, nesse mesmo candle, responsável por fazer esse sell side em Nasdaq e por fazer essa mitigação no High Time Frame PD Array às 11h15. Eu tenho um fundo mais alto em Dow Jones, tá vendo? Acompanha aqui pela cruzinha, ó. 11h15. Conseguem ver nitidamente que enquanto Dow Jones, o IM, está fazendo fundos mais altos, Nasdaq fez um fundo mais baixo. Tá rolando uma SMT, tá rolando uma divergência entre os ativos, tá? Então, além disso, eu tinha uma SMT passando aqui nesses fundos, tá? Onde que está o meu SMR agora, Rafa? Bom, vocês já sabem que existem alguns tipos de Smart Money Reversal que não só o Shift ou o Change of Carry, como vocês conhecem. O pessoal que já está comigo já sabe. Aqui rolou um IFVG. Aqui rolou outro IFVG. Eu vou marcar para vocês, tá? Para ficar bem nítido aqui. IFVG. Com displacement. Deixou outro Fair Value Gap. Breakaway Gap. E no de cima, ele fez outro IFVG. Com displacement. Deixou outro Fair Value Gap. Região em comum entre um Fair Value Gap à esquerda e uma à direita. BPR. Marco os dois aqui. O preço constrói liquidez na frente do PD Array. Mitiga. Essa fase do Market Maker Buy Model, ela tem nome. Ela se chama Low Risk, como estamos comprando, Low Risk Buy. É a sua melhor região de compra, é o seu menor risco de compra para você se posicionar no início do Buy Program, é de você se posicionar no início do Buy Side da curva, tá? Então eu tenho um Low Risk Buy rolando num BPR de 1 minuto, depois que ele faz um Smart Money Reversal, pegando um Fair Value Gap de 4 horas, um Fair Value Gap de liquidez interna, oferecendo Fair Value, Order Block 15 minutos, Sell Side Liquidity e SMT com Dow Jones. Inverte primeiro o Fair Value Gap, Breakaway Gap, muito possivelmente, eu não sei ainda se é um Breakaway Gap, até essa segunda
impulsão aqui até esse segundo displacement com a inversão de outro fair value gap. Low risk buy. Lembram? Os topos da distribuição, eles tendem a servir agora como suporte para o preço. Topo da distribuição, suporte para o preço. O que eu tenho aqui? Fair value. Uma vez que eu estou no lado da curva do buy side, ó, eu tenho dois lados da curva. Sell side da curva, buy side da curva. Quando que acaba um, quando que começa o outro? No Smart Money Reversal. No Reversal, no caso que eu estou no Market Maker Buy Model, o sell side da curva finaliza e agora a gente está entrando no buy side da curva. O que eu quero visualizar quando eu estou no buy side da curva? Fair Value Gaps. Eu quero ver o preço fazendo uma impulsiva, deixando o imbalance, voltando, oferecendo Fair Value, quebrando uma estrutura de continuidade. Internal to external, em 1 minuto aqui em microestruturas, tá? Então vamos lá. Low Risk Buy. É meu primeiro estágio do Market Maker Buy Model. Depois eu começo as acumulações, as reacumulações, até chegar na minha consolidação original, que é o meu alvo, tá? Então vamos lá, Low Risk Buy. Esse Low Risk Buy, ele se deu numa região de FVG, com Fair Value Gap, BPR, preço constrói liquidez, mitiga, quebra uma estrutura, displacement, 2 displacements. Esse displacement aqui de cima é a minha primeira região de acumulação. Accumulation, vou botar abreviado, tá? Meu primeiro estágio de acumulação. Quando que eu sei que ele está fazendo uma acumulação? Quando ele faz uma retração, uma mitigação até esses fair value gaps que o preço imprime, uma vez que a gente está no lado do buy side da curva. Depois, quebra estrutura, impulsivo, fair value gap. O que eu tenho aqui? Topo de outra distribuição, lembra? Agora eles tendem a servir como suporte para o preço. Nossa, olha que coincidência. Fair value. O que o preço faz? Oferece fair value. O que eu tenho além disso? Propulsion block. Onde que está meu propulsion? É esse camarada pretinho aqui. No topo do pavio, propulsion block. Aqui está o meu segundo estágio de acumulação, ou reaccumulation, tá? Depois, vocês podem ver que o preço chega na minha região de consolidação original, e aqui ele faz a mesma história de sempre, Fair Value Gap, volta, mitiga, Fair Value Gap, volta, mitiga. Galera, então é assim que funciona a movimentação do preço. Eu quis trazer esse exemplo prático para vocês porque foi um exemplo muito perfeito de livro, tá? Então não tem como eu enxergar uma movimentação dessas e não vir comentar com vocês sobre esses conceitos, sobre essa movimentação do preço, tá? E isso aqui é fractal, tá, galera? Isso daqui ocorre em qualquer time frame. Qual é o ideal aqui? É você buscar por esses modelos, é você buscar pelos Market Maker XM quando você tiver o preço atingindo regiões de interesse, ou você saindo da externa para interna, ou você saindo da interna para externa, e você deve necessariamente fazer o alinhamento de time frames, tá? Não adianta você, no gráfico diário, identificar um fair value do diário e querer fazer Market Maker X Model no diário. Você tem que cair os time frames, você tem que fazer o alinhamento, tá? Senão não vai rolar. Ok? Bom, eu acho que deu para vocês terem uma noção do que é. Um exemplo muito prático. Esse mesmo conceito, ele funciona exatamente da mesma forma no Market Maker Sell Model, tá? Você tem que fazer, é só virar esse gráfico de cabeça para baixo, buscar o teu HTF, pô, ele vai estar em cima e aí você vai estar trabalhando num Sell Model em vez de um Buy Model. E aqui tem um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês também, que é uma FIBO do Market Maker X Model. É um quadrante, na verdade, onde você marca o topo da consolidação até o fundo do Smart Money Reversal. O que eu vou ter no primeiro 0,25? Na maioria dos casos, tá? Faça um backtest depois, identifique aí o Market Maker X Model mais recente que vocês tiverem. Galera, 0,25% geralmente é a região do teu Low Risk Buy. Low Risk Buy.
0,50% você quer ver um order block. Na maioria dos casos. Qual é o order block que você tem aqui? Esse order block, esse propulsion. 0,75%, o que você quer ver? Low Resistance Liquidity Run. Tá aqui, ó. Por que aqui eu não tive uma movimentação impulsiva? Por conta do horário. Era lunch time, tá? Bom, é isso. Estudem isso, tá? Bom, senhores, era isso. Desculpa o vídeo um pouco longo, mas acredito que vai agregar para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se não deixou o seu joinha ainda, peço que deixe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E desejo a todos boa semana e bons trades.